E aí pessoal, o que há? Aqui é o professor Jerônimo Mailson do IFRN Campus Mossoró. Estamos aqui para aprender um pouco mais de AutoCAD e hoje nós vamos dar continuidade ao dimensionamento, tá? Na aula passada nós vimos como aplicar os diversos tipos de cotas e hoje nós vamos aprender a configurar estas cotas para uma determinada escala, tá? Então, lembrando que esses vídeos fazem parte de uma sequência que estão no YouTube, em uma playlist chamada AutoCAD. E se você não for inscrito, aproveite para se inscrever. Se gostar do vídeo, dê o joinha, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Comentem para a gente melhorar os vídeos. E vamos à aula. Bom pessoal, estamos aqui com o AutoCAD aberto, tá? Aqui é no exercício passado. Faltou só explicar uma coisinha do exercício passado, que são esses center mark, né? E esse center line, que é muito utilizado quando a gente precisa marcar centro de circunferência ou eixo de tubulação, tá? Então, se eu tivesse uma circunferência aqui, você enter, tá? E clicando aqui em Center Mark, ó, ele vai marcar o centro da circunferência. Assim como se eu tivesse duas linhas paralelas, tá? Sinalizando uma espécie de uma tubulação ou uma viga, algum elemento, eu clicando aqui, ó, nesses dois, eu marco o eixo desse elemento, tá? Então, isso é muito utilizado também, é um sistema que auxilia nas cotagens. Então ficou faltando só isso da aula passada, vamos dar continuidade. Então essas cotas aqui a gente fez tudo sem configurar anteriormente, né? Eu tenho um arquivo aqui, que é esse, que ele já está todo configurado, tá? Já está todo configurado. Mas eu copiei esse arquivo para um novo, tá? Então quando a gente abre um arquivo, quando a gente vem aqui, ó, em Start e vai abrir um arquivo, se eu vier aqui em Template, o arquivo padrão do AutoCAD que ele vem para abrir é esse aqui, ó, AutoCAD ACAD ISO.dwt, tá? Perceba que eu tenho um aqui, ó, padrão aula. Esse padrão aula depois eu vou configurar esse arquivo todinho aí com vocês, para vocês terem saber como configura um template, para você sempre usar esse arquivo padronizado, tá? Então esse ACAD ISO, ele por padrão, ele vem com as escalas aqui, ó, as cotas. Eu vou vir aqui para Home, Annotation. Então aqui a gente configura as cotas, tá? Então Dimension Style, tá? Eu posso digitar também. DIM Style, tá aqui, ó. Dimension Style, certo? DIM STY. Eu prefiro vir aqui Annotation, clicar aqui nesse pincelzinho. Eu posso também vir aqui em Format, clicar aqui, ó, Dimension Style, ou eu posso vir aqui em Annotate, certo? E vir aqui nessa setinha, ó, que já vai direto para o Dimension Style Manager, tá? Então, pessoal, vocês percebam que aqui tem essa cota 50 aqui, porque como eu importei esse arquivo aqui, ela vê essa cota 50, né? Por exemplo, se eu tivesse criado um arquivo aqui do zero, CAD ISO, tá? Ele não viria com a cota 50, ele viria normal, somente com o Standard e a ISO 25, tá? A cota ISO 25, ela é a cota padrão do AutoCAD. É como se eu fosse cotar no ISO 25, é como se eu estivesse cotando em uma escala 1:1 ou numa escala, se eu poderia determinar também que fosse uma escala de 1000
1 para 1250, mais exato, né? Então, e essa standard é como se eu estivesse cotando na escala de 1 para 125, tá? Então eu vou apagar aqui esse arquivo. Não. E vou vir aqui para esse terceiro, tá? Esse terceiro tem essas cotas. Vou vir aqui, ó, o Home, Annotation, vim aqui nesse pincelzinho. Então, ó, perceba que aqui tem a ISO 25 aqui está corrente. A cota 50 foi uma cota que eu criei, tá? E a Standard é uma que tem já aí como padrão, tá? A 50, depois eu mostro uma coisa a vocês, mas eu vou começar a partir da ISO 25, que é o padrão que tem a cota aí da gente, tá? Então, o que é que significa essa caixinha aqui, ó? Essa caixinha aqui, aqui ela mostra a cota que está corrente, ou seja, que está em uso, tá? Se eu colocar aqui 50, clicar aqui em Set Current, ó, agora a que está em uso é a 50, está Standard, tá? Set Current, agora a que está em uso é Standard, tá? Vou deixar aqui em ISO. Aqui, ó, eu posso pedir para aparecer nesse quadrinho todas as cotas que eu tenho no meu arquivo, todos os estilos de cota. Eu posso vir aqui somente os estilos que estão em uso, né? Ou seja, essa daqui que está sendo utilizada. Então não está aparecendo aqui a cota 50, por quê? Porque a cota 50 ela não foi aplicada ainda aqui, certo? Então tá All Estilos, tá ISO 25, tá? Se eu quisesse por acaso modificar essa cota, tá? Pode ser qualquer uma delas, tá Standard aqui. Eu posso vir aqui em Modify, tá? E eu vou modificar, ó, todos os parâmetros dessa cota, tá? Eu posso modificar todos os parâmetros dessa cota, tá bom? As linhas, os símbolos, os textos, né? O posicionamento, as unidades alternativas e as tolerâncias, tá? Nessa aula, nós vamos aprender até aqui em unidades primárias. Unidades alternativas e tolerâncias, eu vou fazer aulas extras, né? Como forma de dica. Então, vou sair aqui, voltando para esse quadro. Então vamos supor, eu vou dar um close aqui e vou fazer um comando chamado Purge. Purge é o quê? Purge eu elimino tudo que eu não estou usando no desenho, tá? Então eu vou eliminar algumas cotas que eu não estou usando. Então PU, Enter. Então aqui, ó, quando eu digito PU, Enter, eu posso eliminar, ó, estas cotas que eu não estou usando, tá? Posso eliminar esse elemento aqui, Multilayer, e esse texto aqui que eu não estou usando, tá? Eu vou deixar como padrão a cota ISO 25. ISO 25 que é o mais usual para vocês aí. Set Current, Close, então Push, PU, Enter. Então vou eliminar aqui, ó, Push All. Deseja eliminar os itens? Sim, todos os itens checados. Então eliminei, Close, pronto. Perceba que agora, ó, eu só tenho uma cota ISO e a Standard, tá? Eu eliminei aquela cota de 1 para 50. Então, por padrão, vem isso aí para vocês. Então, a gente vai começar a cotar, a configurar uma cota para esse desenho. Lembrando que essa configuração ela serve para qualquer escala. Você só tem que obedecer às alturas de letra e os tamanhos dos outros elementos, tá? Existem pessoas que trabalham apenas com a escala, tá? Como é que trabalha apenas com a escala? Vou mostrar primeiro como é que se faz com a escala e depois eu mostro a configuração passo a passo, que é a que eu prefiro, tá? Eu coloquei essa tabelinha aqui para nos auxiliar, que é aquela tabelinha de altura de texto, certo? Normalmente, um projeto arquitetônico, uma plantinha baixa como essa daqui,
a gente cota na escala de 1 para 50. Então, se eu for olhar aqui 1 para 50, nós temos aqui, ó, 1 para 50 cotas. Então, a altura de texto de cota vai ser 0,1, tá? Então, 1 para 1000, 0,20, 1 para 500, 1, certo? Então, 1000, 2, né, no caso. Então, aqui são os textos, né, as alturas do texto. Então, a gente vai vai configurar essa cota toda baseada nesse 0,1 aqui. Então, a altura de 1 para 50 é 1, tá certo? Então, se eu vier aqui, ó, a notação, se eu for cotar aqui com a escala que está aí, olha o que vai acontecer. Olha o tamanho que essa cota vai ficar, tá? Ficou enorme, né? Ficou enorme. Então, uma cota dessa, esse texto aqui, se eu for olhar aqui em configurações, ele está 2,5. É como se fosse esse texto aqui, ó, o texto médio, compartimento da escala de 1 para 1000, 2,5. Então, pessoal, se nós vemos que esse texto aqui, ó, ele está bem grande, e nós vimos aqui em propriedades dele, né? A propriedade desse texto, que a altura dele é 2,5, tá? E é um texto de cota. Perceba que nós não temos texto de cota 2,5, né? O último texto de cota que eu tenho aqui é esse 1 para 1000, né? Então, como é que a gente sabe que texto de cota é esse aí, tá? Então, eu sei que na escala de 1 para 50, o texto de cota ele tem que ser 0,1. Então, qual é a escala que eu tenho um texto de cota de 2,5, tá? Então, eu vou fazer a regrinha de 3. Então, a regrinha 3. O texto de cota da escala de 1 para 50 é 0,1. O texto de cota, que é 2,5, vai ser em qual escala? Então, eu vou botar aqui, ó, 2,5 vezes 50, certo? Dividido por 0,1. Então, a escala é a escala de 1 para 1250, tá? Então, se essa escala 1 para 1250 é aquele texto ali, qual é o número que eu tenho que multiplicar por esse 2,5 para poder ficar 0,1? 50 dividir por 1250, é isso? 50 dividido por 1250. Eu vou ter que multiplicar por 0,04, tá? Então vamos ver se dá certo aqui, tá? Então eu vou vir aqui, tenho que fazer essa continha, né? Modify. E aqui, ó, eu posso ver que o texto é 2,5 a altura do texto, né? Então fit, a escala dele é 1. Então, se eu digitar aqui 0,04, isso aqui eu vou alterar toda a escala das cotas. Vou dar um OK, vou dar um close. Então, ó, a cota agora foi para o tamanho correto, tá? Se eu olhar aqui, ó, nas propriedades, a altura do texto agora continua aquele mesmo tamanho, só que agora com a escala reduzida. Então, assim, particularmente eu não gosto muito de usar esse método, tá, pessoal? Não gosto muito de usar esse método, porque você vê que a gente tem que fazer muita conta sempre que quiser descobrir uma escala, tá? Então, como é que eu faço? Eu deixo tudo na escala de 1 para 1 mesmo, e eu fabrico, eu crio as minhas próprias cotas, tá? Que eu deixo de 1 para 1, certo? Então, como é que eu faço isso? Ó, vou voltar aqui, vou deletar essa cota aqui e vou começar aqui a configurar a cota de 1 para 50 do zero, tá? Do zero. Então, eu posso vir aqui a anotação nesse pincelzinho. Eu posso escolher qualquer uma das duas cotas aqui para dar início. Vou escolher ISO 25 mesmo. Sim. Esse override
ele é quando eu quero fazer pequenas modificações numa determinada cota, tá? Não utilizo muito não. E esse aqui é para a gente comparar algumas cotas para ver se tem alguma coisa errada entre uma cota e outra, tá? Então, ó, se eu quiser comparar aqui a ISO 25 com a Standard, né? Então ele vai dizer aqui, ó, existem 20 diferenças, né? A ISO 25, essa precisão é 3, essa aqui é 2, isso aqui é esse valor, isso aqui é esse valor. Então você compara as 20 diferenças das cotas, né? Então se você quiser comparar uma cota para deixar tudo padronizado, você pode comparar por aí. Então eu vou criar um novo modelo aqui, ó, New. Quando eu clico em New, ele diz aqui, ó, deseja criar um nome, eu vou botar aqui, sim, cota 50, né? É cota de 1 para 50. Começar a partir do ISO 25, sim. É anotativo? Não vou botar como se fosse anotativo, não. Todas as dimensões? Sim. Então, continue. Pronto. Quando ele chega aqui nesse arquivozinho aqui, nesse quadradinho aqui, aí eu venho aqui em Lines, né? O que são essas linhas aqui, tá? Então, linha de dimensão é essa linha aqui, ó, da cota, tá? Linha de extensão são essas linhas aqui, ó, que puxa, né? São as linhas auxiliares, tá? Então, o que é que significa isso aqui? Isso aqui é a cor da linha. Geralmente eu deixo em by layer. Por que by layer? Porque eu vou criar um layer de cota, tá? Tipo de linha, geralmente eu deixo by layer também. E altura de linha, espessura de linha, eu posso deixar também em by layer. Mas eu também já posso definir que é 0.05. Por quê? Porque ela já é uma espessura já correta, tá? Que é o que eu vou definir lá no layer também. Beleza. Pronto. Aí aqui tem assim, ó, baseline spacing. A cota, ela tem um espaçamentozinho, tá? Ela tem um espaçamentozinho, vou fechar aqui só bem rapidinho. Fechar aqui, close. E vou fazer uma cota aqui para a gente ir modificando e vocês vão vendo. Então vou vir aqui, Modify, Lines. Então Baseline Spacing, tá? É o espaçamento da base. Então se eu modificar isso aqui, eu vou botar aqui, ó, 0.05. Vou dar um OK. Vou dar um Close. Pronto. Esse espaçamento aqui é o espaçamento mínimo da cota da base, dessa linha para a base. Então, se por acaso eu for fazer uma cota que eu quero um espaçamento aqui dessa base, por exemplo, aquela cota baseline, ó, as outras cotas, a partir dessa primeira aqui, é esse espaçamento entre uma cota e outra, tá? Então, por exemplo, se eu quiser cotar daqui para cá, e agora eu vou cotar aqui, ó, baseline. Então, ó, tá vendo como ficou bem pequenininho aqui esse espaçamentozinho aqui, ó? Por quê? Porque eu botei 0.05. Então é esse espaçamento entre uma cota e outra, né? Se eu aumentar, ó, se eu aumentar esse espaçamento aqui, o que é que vai acontecer, ó? Vou botar aqui 4. OK. Close. Baseline, ó, ele já está lá em cima, tá? Já está lá em cima. Então daqui para cá ele ficou 4. É esse espaçamento aí, tá? Então esse espaçamento, ele geralmente eu deixo o espaço da linha de cota para o texto, a altura do texto e depois mais esse espaçozinho aqui para cima, tá certo? Então o baseline space eu vou configurar da seguinte forma. Eu vou deixar, a gente sabe que o texto de 1 para 50 ele vai ser 0.10, né? Então eu vou deixar um espaço de 5 e 5, então vai ser 0.20 aí, 0.20, tá? Baseline space. Aqui, ó, se eu
marcar isso aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai tirar um pedaço da cota. Se eu tirar outra aqui, ele vai tirar outro pedaço da cota, da linha de cota. Então isso aqui não é interessante para a gente. Mesmo jeito esses outros aqui, extensão, a linha de extensão. Então quando eu vou fazer cotas internas para plantas só de apresentação, eu posso usar dessa forma, mas por enquanto a gente deixa assim, tá? Então na escala de 1 para 50, essa configuração aqui, ela vai ficar assim. Eu vou modificar só isso aqui daqui a pouco, tá? Que essa é a extensão depois das setas, tá? Agora, ó, a linha de extensão. A linha de extensão, do mesmo jeito, eu vou botar aqui by layer, by layer, by layer. Por que isso aqui, ó? A cor vai seguir o layer, o tipo de um lado da extensão vai seguir o layer, o tipo do outro lado da extensão também vai seguir o layer. E a espessura é a menor espessura, tá? Beleza. Aqui ele diz assim, ó, extend beyond bin lines. O que é que essa linha de extensão ela passa da linha de cota? O que é que ela passa? Esse pedacinho que passa aqui, ó, certo? Então, se meu texto vai ser 10 centímetros, vou fechar aqui, 1 para 50 aqui, ó, meu texto de cota é 0,10, tá? Então, se meu texto é 0,10, então todas as outras medidas eu vou colocar metade, tá? Isso aqui é um macete, tá, pessoal? Para ficar bem tranquilo de configurar. Então, Modify, vou voltar aqui. Então, aqui, ó, que vai se estender 0,05, Enter. Offset from origin, é esse pedacinho aqui, ó, close, ó, aqui já diminuiu, tá? Esse pedacinho aqui, offset from origin, essa linha daqui para cá, eu quero que ela fique quanto, tá? No mínimo quanto? Se eu zerar, ele vai encostar exatamente no desenho, tá? Mas eu quero que ele fique com um offsetzinho, eu quero que ele fique com um distanciamento, tá? Então esse offset aqui eu vou botar também 0,05, certo? Aqui, ó, se eu quiser, eu posso fixar esse tamanho aqui, tá? Então eu posso fixar aqui em 0,05 também. Vamos ver o que é que acontece. Ó, o que é que aconteceu? Eu fixei que ele agora vai passar 5 para cima e 5 para baixo. Pronto, acabou-se. Eu não quero que ele venha até o finalzinho aqui não, tá? Quero que ele fique assim, certo? Vou botar novamente aqui uma grande para ficar mais bacana. Então, ó, até agora o que foi que eu modifiquei, ó? Modifiquei apenas isso aqui e algumas características dessa linha aqui. Pronto. Vamos voltar lá. Agora, ó, eu fixei esse valor aí, tá vendo? Aqui está fixado, né? Símbolos. Os símbolos são as setas, tá? Então, eu posso escolher qualquer tipo de símbolo desse aqui e eu posso até usar um símbolo padronizado, tá? Geralmente, em arquitetura, a gente pode utilizar esse dot. Quando você clica no primeiro aqui, ele já automaticamente muda os dois, né? O segundo também. Você pode usar arquitetural tick, que é esse padrãozinho aqui inclinado. Você pode usar esse oblique, que é um padrão inclinado mais fininho, é o que eu gosto de usar. Você pode usar vários tipos de símbolo, né? Esse dot small, que é bem pequenininho. Então, quando você clica aqui, ó, quando você clica em uma cabecinha dessa, perceba que agora destravou esse aqui, ó, Extend Beyond Ticks, né? Ou seja, o que é que ele vai passar aqui para frente, né? Eu vou botar aqui 0,05 também, 0,05, para poder ficar tudo padronizado, né? Então, vou dar só um OK aqui, ó, só para vocês darem uma olhada. OK, close. Então, ó, o que foi que aconteceu? Certo? Criou uma bolinha ali. Só
que essa bolinha ainda está muito grande, tá? Então, essa bolinha, ela tá que tamanho? Ó? Ela tá 2,5 o tamanho dela, tá? Então eu vou botar o tamanho dela do tamanho das outras coisas, 0,05 ou o tamanho da letra, né? Então, se eu tá aqui, 0,10, por exemplo, vou botar 0,05. Então, ok, ó. Close. Olha agora como foi que ficou. Então ela ficou uma bolinha passando para cá, passando para cima e fixo aqui, ó. Já está bem mais organizado. Vou cortar novamente para ficar mais para baixo aqui, tá? Então cortei aqui, ó. Tá vendo aqui o offset, ó? Ele não passa. Então já deixei aqui na altura boa de cota, tá? Então vou vir aqui novamente para continuar a cotar, continuar a configurar a cota. Aqui, ó, ladder, isso aqui são aquelas linhas de chamada para você fazer especificação. Então aqui ele diz que qual é o tipo também. Então eu gosto, na linha de chamada, eu gosto de deixar essa setinha mesmo, tá? Aqui é quando eu quero marcar centros, né? Então a marcação dela aqui tá 2,5 por 2,5. Eu vou diminuir isso aí para ponto, ou deixar o dobro do texto, né? Ponto 20, certo? Então, ó, perceba que aqui, ó, tudo é metade do texto, apenas baseline space, que é 4 vezes, né? O texto, que é o tamanho do texto, que é 10, né? Na verdade, não era para ser nem 4. Desculpe. O texto é 10, para cima eu quero botar 5, então aqui seria ponto 20, tá? Então aqui seria o dobro do texto e o resto da metade. Aqui em símbolo, metade do valor do texto, do tamanho do texto. Aqui o dobro do texto, tá? Isso aqui é Dimension Break. A gente viu que tem aquela opção de você quebrar as dimensões, né? Então aqui vou deixar ponto 0,5 também, certo? Esse aqui os símbolos. Você quer que os símbolos sejam antes, quando tiver símbolos sejam antes, depois eu não tenha símbolos, né? Eu quero antes, tá? Então aquele símbolo de comprimento de raio, né? Símbolo de comprimento de arco, símbolo de diâmetro, certo? Aqui é o texto daquele jog dimension, né? Então vai ser o tamanho do texto normal, né? Ponto 2, ponto 1. Lembrando que aqui é de 1 para 50, pessoal, tá? Então o texto é ponto 1 e as outras medidas eu estou configurando tudo baseado nesse texto aqui. Pronto, agora eu vou vir aqui para texto, tá? Então o texto, qual é o texto que eu vou escolher? Eu posso escolher o texto padrão, que já tem lá, tá? Que eu fiz, ou eu posso vir aqui, ó, criar um novo padrão. Pronto, esse padrão que tem aqui, eu vou mudar ele aqui para cota e mudar só aqui para Romans. Então, ó, mudei aqui e deixei a cota agora com o texto Romans, né? Beleza? Eu posso escolher o modelo aqui, mas se eu quiser também eu posso deixar o standard, sem problema nenhum. Aqui a cor do texto, eu deixo by layer. Aqui, ó, se eu marcar isso aqui, ele vai fazer o texto destacar, né? Geralmente a gente não usa isso, não, tá? Deixa o nome mesmo. Aqui a altura do texto. Então a gente viu que o texto, né, baseado naquela tabelinha, é ponto 10, certo? Aqui é o fator de escala do texto que eu não vou mexer. Aqui, se eu fizer isso aqui, ele vai criar uma caixa ao redor do texto, eu também não vou mexer. Isso aqui é o posicionamento do texto e o alinhamento do texto. Então, o alinhamento do texto, ele pode ser horizontal, para o texto ficar sempre na horizontal. Ele pode ser acompanhando as dimensões, ou ele pode ser no estilo ISO, né? Em que, quando fica o espaço pequeno, ele coloca na horizontal. Geralmente a gente deixa ele alinhado com a linha de dimensão.
Aqui eu escolho se eu quero ele centralizado, ou acima da linha, ou abaixo da linha, ou de acordo com a norma japonesa, ou sem tocar na linha. Eu vou deixar above, que é acima da linha. Horizontal, se eu quero que ele vá para cima, né, para um lado, para o outro, eu gosto de deixar centro, né? E aqui, se eu quero que ele vá mais para ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá? E aqui a offset from the inline, ou seja, a distância do texto até a linha, né? Então tá 0.05, tá? Então vamos da forma que está aqui, vamos visualizar melhor isso aqui, ó. Tem nada a ver, né? Esse texto espelhado. Aqui, se eu quiser ir mais para um canto, se eu quiser ir mais para outro canto, tá? Vou deixar isso aqui centralizado. Aqui ele não vai mexer em nada. Também não vai mexer em nada, só na hora da cota. Aqui, se eu quiser o texto ficar embaixo da cota, né? Ou centralizado, né? Tem gente que gosta de cotar assim para ocupar menos espaço, tá? Eu prefiro deixar ele above porque é o modelo padrão mesmo, tá? E a distância é de 0.05. Então, só para a gente entender aqui, ó, essa distância aqui é a distância do texto para essa linha aqui, tá? Então, eu deixei 5, o texto é 10, e aquele baseline space seria mais 5 a partir do texto, para ficar todas na mesma distância, tá? Então, voltando aqui, Modify. Pronto, e aqui a gente termina de configurar essa parte aqui de texto. Fit é o seguinte, fit é o posicionamento do texto, tá? Então, aqui é a melhor posição do texto quando o espaço do texto ele é pequeno, certo? Então vamos cotar aqui fazer uma cota aqui com espaço pequeno. Por exemplo, isso aqui. Então tem um espaço aqui, ó, pequeno, tá? Foi o que aconteceu, o texto foi para o lado, tá? Então, se por acaso, vou voltar aqui, Modify. Então, ó, se eu colocar aqui a rows, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar preferência ao texto, tá? Ele vai eliminar as setas em relação ao texto. Se eu colocar aqui texto, ele vai permanecer, vai dar preferência ao texto. Se eu colocar a rows, ele vai dar preferência às bolinhas, tá? Aqui ele vai manter os dois. E aqui ele vai manter o texto sempre em cima da linha de cota, tá? Então eu gosto de deixar isso aqui, que ele fica sempre aqui em cima, certo? E esse aqui, ele vai suprimir alguma coisa, tá? Então, se eu escolher algum desses aqui e marcar isso aqui, ele vai suprimir alguma coisa. Vamos ver se ele vai, ó, certo? Ele vai eliminar as linhas, as bolinhas, né? No caso, se fosse para eu fazer aquilo dali, ó. Então aqui ele já elimina aquela bolinha lá, ó. Quando o texto é pequeno, tá? Ele deixa só o do maior. O pequeno ele elimina a bolinha, tá? Eu não gosto de deixar ele eliminando não, a bolinha. Eu gosto de deixar ele com a bolinha mesmo, tá? Então eu venho aqui, desmarco, sabe? Aqui ele diz assim, ó. Quando o texto não está na posição padrão, ele pergunta qual a posição que deve ficar o texto. Ao lado, sobre a linha, aí com a linha de cota ou sem a linha de cota, a linha de extensão. Certo? Então, sem a linha de extensão, tá? Então, ok. Então, para ele ficar aqui em cima, sem a linha de extensão, do jeito que está esse outro aí. Vou vir aqui, Modify novamente. Aqui, pessoal, ó.
Aqui ele diz assim, o texto anotativo, eu não vou mexer em texto anotativo e nem nisso aqui. Agora eu vou vir em unidades primárias. Nas unidades primárias, nós vemos aqui qual é a unidade que a gente está trabalhando, é a decimal, tá? Então tem essas outras unidades, mas que a gente trabalha aqui é a decimal. A precisão são 2 casas, tá? Então se eu estou trabalhando em metros, eu vou deixar em 2 casas. Se eu estivesse trabalhando em centímetro, eu ia botar mais uma casa, ou em milímetro. Aqui o separador, se é vírgula, ponto ou nenhum, né? Eu vou deixar ponto, que é o período. O resto aqui eu não mexo, tá? Fator de escala é 1 mesmo. Isso aqui é o zero após o ponto. Então se eu tiver aqui, se eu marcar isso aqui, ele vai suprimir esse zero, tá? Então, ó, perceba que aqui, ó, 1.2 tem aqui, ó, esse é o 1.20. Eu gosto de deixar isso aqui desmarcado. E esse aqui é o zero antes do ponto, ó. Então preste atenção aqui. Ok. 12, ó. Então ele tira o zero antes do ponto. Então eu prefiro suprimir o zero antes do ponto do que o zero depois do ponto, tá? Isso é questão de configuração, no caso minha, tá? Isso aí é a critério de cada um. Pronto, e o restante aqui, ó, decimal degrees, deixa do jeito que está mesmo. Essas unidades alternativas é se por acaso eu estiver fazendo um projeto em que eu queira colocar outro tipo de unidade, tá? Eu vou já explicar isso aqui. Então, se eu marcar isso aqui, ó, ele vai aparecer um outro tipo de unidade aqui. E eu posso vir aqui e dizer que eu quero, por exemplo, uma unidade fracional, tá? Ou uma unidade científica, certo? Ou uma unidade... vou botar essa de engenharia, que eu acho que vai ser polegadas, tá? Certo? E aqui eu digo a precisão que eu quero, tá? Então, se eu quiser botar uma outra unidade, se eu estiver fazendo um projeto em que o local que vai ser executado seja em polegadas, eu posso vir aqui e escolher essa, ou engenharia ou arquitetura, né? Que ele vai dar em polegadas e pés, né? Arquitetura aqui, tá? Então, vou dar só um OK aqui para vocês verem como fica. Ó. Ele dá a unidade em padrão e dá a unidade em polegada, tá? Então só se eu tiver fazendo um projeto para fora, por exemplo. Modify. Então aqui eu vou desmarcar isso. Deixa decimal mesmo. Aqui, tolerância. Então, tolerância é quando eu quero, geralmente é mais utilizado na mecânica, é quando eu quero dar uma margem de erro, tá? Então, quando eu quero dar uma margem de erro, então se eu quero uma tolerância para mais ou para menos, tá? Então, aqui está sem tolerância, eu poderia botar simétrica, então se eu botar simétrica, ele ia aparecer aqui mais ou menos um valor, vamos botar que o valor seja mais ou menos 0,05, um exemplo, tá? Então, ó, se eu der um OK aqui, close, então ele vai ficar aqui, ó, 0,15 mais ou menos 0,05, ou seja, esse valor ele pode ser maior, seria 0,15,5 ou 0,14,5, tá? Eu posso também, na tolerância, eu posso colocar o limite máximo, né? A básica, que é essa básica que a gente está utilizando, que é a mesma coisa de, né? Ele vai fixar essa cota, ele não vai deixar da tolerância. Eu vou dizer que não tem tolerância, né? Exatamente quando está circulado assim. O limite, eu quero fazer uma tolerância até um certo limite, não pode passar desse limite, tá? Ou eu posso vir e dizer aqui um desvio, né? Eu posso botar aqui um desvio mais ou menos para cima ou para baixo, tá? E coloco aqui se eu quero que essa tolerância seja mais ou menos. Então, mas aqui a gente não vai trabalhar com tolerância. Isso aqui é mais usado lá em mecânica, tá certo? Depois eu vou fazer um projeto de mecânica
e mostrar como é que a gente utiliza isso aqui, beleza? Pessoal, lembrando que eu pretendo fazer um projeto de uma residência completa, desde o zero, configurar, vou pegar um arquivo já configurado, né? E vou fazendo desde o zero o projeto arquitetônico. E também a gente vai ter uma aula de configuração de template, onde eu vou fazer toda a configuração do template e salvar o template. Cotas, textos, tipos de linha, tudo, tá? Pronto, pessoal, então terminou essa configuração aqui, ok, close. A cota que está valendo é a de 1:50, certo? E agora fica bem mais fácil para você entender. Então, demorou a configurar, por quê? Porque essa cota eu tive que ir explicando cada comando. Mas, usando o macete que eu falei, fica muito fácil. Então, se eu quiser cotar, por exemplo, uma cota de 1:100, tá? Então, a cota de 1:100, ela vai ter o tamanho de 0,2, tá? Então, se é 0,2, eu vou vir aqui, ó. Vou desde aqui do zero, vou fazer uma cota de 1:100 baseado na cota de 1:50, tá? Tenho aqui, ó, tenho new, cota 100, agora vai ser bem rápido, ó. Continue, tá? Vou vir logo aqui em texto, então qual o texto aqui? 0,2. Todas as outras configurações vão ser metade de 0,2, que vai ser 0,1, certo? Então, esse aqui, onde tiver 0,05, vai ser 0,1. 0,1. Aqui vai ser o dobro, né? 0,4. Aqui, ó. 0,1. 0,1. 0,1. Aqui, símbolos. 0,1. Aqui vai ser o dobro, né? 0,4. Aqui, 0,1. Aqui, 0,2, que é o texto, né? Que texto, tá, aqui 0,1, onde tem 0,5, aqui deixa tudo do mesmo jeito, aqui deixa tudo do mesmo jeito. Pronto, ok, já está configurada a cota de 1:100, close. Então, se eu for cotar agora de 1:100, ó, tá aqui a cota, essa cota agora, ela tá de 1:100. Se eu quiser ir de 1:50, venho aqui, mudo para 1:50 e venho e coto agora de 1:50. Olha aqui o tamanho do texto de 1:50, tamanho do texto de 1:100. Beleza? Então fica fácil, tá? Então, se eu quiser mudar uma cota aqui, ó, para 1:50 ou para 1:100, você vai selecionar a cota, vir aqui e mudar para 1:100, tá? Então, faço do mesmo jeito. Ou posso selecionar todas, se eu quiser selecionar todas de uma vez e também mudar de 1:100, tá? Então, pessoal, para configurar as cotas é isso aí. E agora é só cotar essa plantinha aí e irmos para o próximo assunto. Pessoal, próxima aula eu pretendo mostrar alguns comandos para vocês, tá? Alguns outros comandos que eu pretendo mostrar, como blocos, inserção de blocos, certo? Escala, tá? Mexer com escala, como é que a gente coloca uma figura e mexe com a escala também, tá? E layer, tá? Se der para fazer tudo na próxima aula eu faço, se não der, a gente divide em mais aulas. Então, até a próxima.